Aqueles que não conhecem, esta é a minha família. Uau. Uau. Ok. Aqueles que não conhecem, esta é a minha família. Raquel, Emanuel, meu filho está em algum lugar agora no Espírito Santo jogando um campeonato lá com o time. Parece que está indo bem. Mandou mensagem, está tudo certo. Sofia e Raquel estão agora na igreja, participando da Noite de Talentos. Somos casados há quase 25 anos, faremos 25 anos em fevereiro deste ano, próximo. Então, essa é a nossa família. Eu nem me apresentei direito, eu também não sou muito bom nesse negócio, mas, para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja Batista de Ipanema, há 9 anos e alguma coisa. Sou formado em teologia, filosofia e algumas outras coisas que não são relevantes. A questão determinante é a direção e a presença de Deus em nossa vida. Que Deus o tenha. Ok. Vou colocar aqui no meio para o senhor, viu? Então tá bom. Ele falou que sim, é sim. Aqui a gente só obedece, gente. Ok. Obrigado, pastor. O senhor é muito gentil. Quero pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia no texto que é a nossa referência desta noite, 2 Timóteo 2,15, mas eu também peço a você que abra num outro texto e mantenha a sua Bíblia aberta. Como aspecto introdutório, nós vamos usar o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Os meninos falaram que eles são hábeis na projeção, então vocês vão ter que tentar, que, se possível, projetar Romanos 1,16. Quero aqui de púlpito, já abracei pessoalmente, mas quero abraçar de púlpito meu amigo Márcio, colega de datas assim longínquas em Pouso Alegre, e eu em Poços de Caldas ainda, muito tempo atrás. Marcele também. Louvo a Deus pela vida da Marcele, que não envelhece. Peço a Deus por misericórdia por você, que não posso dizer o mesmo. Você está muito simpático, muito saudável, mas o tempo para você está passando. Para ela não, Márcio. E eu, se eu fosse você, eu tentava me redimir daquilo que você fez ainda há pouco. Não sei. Assim, eu estou falando como amigo. Romanos 1,16. A nossa conversa hoje, ela será baseada, mantenha a sua Bíblia, mantenha a sua atenção aqui em mim por enquanto. Não olhe ainda para o texto, eu sei que você vai olhar para o texto, não tem como. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Passe o slide, por favor, e depois volte ao texto de Romanos, se possível. Próximo. Ok, esse. Nós vamos explorar esse aspecto agora, o segundo aspecto. Hoje pela manhã, conversamos sobre procura apresentar-se diante de Deus aprovado. Tomamos como referência Josué, que Deus então chama e cria uma espécie de configuração daquilo que era a expectativa de Deus, para que ele, Josué, fosse aprovado e pudesse então desenvolver o seu ministério, liderando o povo naquela empreitada. E tomamos Josué como referência da nossa reflexão, como alguém que foi aprovado por Deus, mas a partir de uma perspectiva de Deus. Repito o que argumentei de manhã, um dos aspectos básicos da nossa reflexão. A nossa aprovação, ela não é a partir daquilo que eu me sinto aprovado, a partir da minha projeção de aprovação. Deus tem uma aprovação, Ele tem uma configuração pré-definida, Ele tem expectativas, e elas não são iguais para todos nós, obviamente, mas Ele tem para cada um de nós uma perspectiva. Mesmo que você esteja hoje nos visitando, acompanhando pela internet, não tenha nenhuma vinculação de ordem espiritual com esta ou com qualquer outra igreja, fato é, e você precisa entender isso, Deus tem um plano para a sua vida. Quando Deus chamou Josué, Deus tinha um plano para a vida dele. E assim como cada um que aqui está, é alvo do plano de Deus, é alvo da graça de Deus. Falamos sobre isso hoje pela manhã, baseados no texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8.
Agora usaremos um outro texto, uma outra figura, um outro personagem bíblico. Porém, como aspecto introdutório, quero chamar a sua atenção para o fato de que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E a minha argumentação, a minha premissa básica agora à noite é, não só não tem do que se envergonhar, mas também não proporciona vergonha. E esse é o grande problema, na minha opinião, do Evangelho hoje. Tem muita gente que não se envergonha, mas que deveria ter vergonha, ok? Tá claro? Tem muita gente que não se envergonha de vir aqui para frente cantar, tocar, pregar, dirigir igreja, fazer uma opção de coisas, mas a vida que leva daquela porta para fora é motivo de vergonha. A vida que leva da porta de casa para dentro é motivo de vergonha. Eu não quero ser cruel, mas eu quero desafiar você que ainda não tem sua família no altar. E quando eu digo no altar, eu não estou falando aqui cantando, tocando, pregando, fazendo qualquer outra coisa. Mas você não tem, se seus filhos não estão salvos, se porventura sua mulher não está salva, seu marido não está salvo, você não pode dormir um dia sequer em paz. Porque isso é motivo de vergonha para você. Não me venha dizer que você ganhou a sua rua inteira para Jesus e você perdeu seu filho para as drogas. Ou está perdendo ele para as drogas. Ah, pastor, mas o meu filho, sabe como é que é? Ele é difícil. É exatamente lá que é difícil, que você tem que se virar para ganhar. O nosso grande desafio, e agora então, usando o texto que pedi que separasse, Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que diz o texto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Pode projetar Romanos 1,16, por favor. É poder de Deus. É impossível termos uma relação com Deus séria, sem termos sido alvo, sem sermos alcançados diuturnamente, full time, o tempo todo, pelo poder de Deus que nos quebra, que nos quebranta, que nos modifica, que nos faz repensar a própria vida. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, o mesmo que escreve para Timóteo, o que vamos usar como base, o que é a base da nossa reflexão. Eu queria pedir a você que lesse esse texto. Vamos todos ler, por favor, em voz alta. Como eu já li, eu vou aproveitar que você vai ler, eu vou beber água, mas você vai ler o texto em voz alta, por favor. O grande desafio é entendermos que a expectativa de Deus para homens que proclamam o Evangelho é literalmente não ter vergonha, mas é também não envergonhar o Evangelho. Não podemos pura e simplesmente entrarmos numa igreja, depois de um tempo levantamos a mão, e essa é a história de muitas pessoas, e depois de um tempo que levantam as mãos, alguns são levados ao batistério, mas nem todos foram discipulados, nem todos entenderam que precisavam se tornar nova criatura, nem todos entenderam que a bebida alcoólica não dá para fazer mais parte, nem todos entenderam que o sexo e o adultério não dava para fazer mais parte do jeito que era, naquela configuração sem Deus. Nem todos entenderam que a linha de argumentação com as pessoas, com o pastor, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, precisa ser modificada. Isso não aconteceu ou acontece na vida de algumas pessoas porque falta poder de Deus. Há uma fluência doutrinária, há uma fluência no conhecimento até mesmo bíblico. Há pessoas que têm um número incontável de textos bíblicos de cor, mas só aqui, orbitando a mente, eles não descem para o coração e para a alma, eles não provocam mudança na vida. Não há poder. Então a pessoa vai até mesmo para a vice-presidência de uma igreja. Ela vai para o coral da igreja.
Ela se torna um ministro de música com hábitos, não que seja o caso aqui, eu espero que não, mas se for também, é bom que a gente já trata. Mas vai com hábitos que tinha e práticas que tinha lá fora. Um negócio que tem me angustiado, eu tenho visto se alargar a fronteira. Eu não sei se a melhor expressão é alargar a fronteira ou se está ficando muito fina, muito tênue a linha que divide aquilo que é santo, aquilo que é sagrado do que é profano. Tem grupo de pagode evangélico. Gente, eu vim do meio do samba. Meu avô era fundador do Salgueiro. Na minha cabeça não dá. Não consegue entrar. Você vai dizer que eu sou conservador, que eu sou radical. Ok, não tem problema, mas eu sou mesmo. Se é para pensar assim, eu sou mesmo. Mas eu não consigo imaginar um grupo de pagode evangélico. Eu não consigo imaginar uma rave evangélica. Eu não consigo imaginar ministro de música. Pensa o que você quiser, pô. Se tá indo, bicho, mas é sério. Esse negócio é grave. Mas isso acontece porque falta palavra. Falta poder de Deus. Foi mal, Sander, mas por favor, volta o texto de Romanos 12, porque ainda estamos no aspecto introdutório. Quando Paulo diz que é poder de Deus, é algo que realmente provoca uma explosão. Não foi à toa que esse negócio fez barulho aqui fora agora, enquanto estávamos aqui começando. É uma explosão. É algo que abala a estrutura. É algo que desmonta o que está montado. Do ponto de vista da filosofia, é um processo de desconstrução. É a compreensão maior de algo que é maior e começa com a sua força natural a desfazer aquilo que era estabelecido como estrutura. Por entender que há uma estrutura maior, por entender que há um poder maior, por entender que há algo maior, eu preciso me render a esse algo maior. Mas se eu não permitir, ainda que eu esteja proclamando a palavra sem eu ter vergonha, eu com a minha vida provoco vergonha. Para ser mais claro, estou no 5º casamento, mas eu sou um ótimo pastor. Eu compro e tenho o hábito de... Não é o meu caso, tá, gente? Eu estou casado com a mesma esposa há 25 anos. Na verdade, há 27 anos, nós temos 2 anos de namoro, que a gente, a Raquel me ensinou a namorar. Eu sabia namorar como um jovem carioca de beira de praia. Não preciso falar mais nada. Quando me converti, a Raquel me ensinou a namorar. Isso não. A mão aí não. Nossa, eu passei o link, ela deve estar vendo. Orem por mim para que ela esqueça. Ela tem um lapso de memória nesse momento. Assim não. Então eu estou casado com a mesma pessoa há muito tempo, mas às vezes a gente sabe de histórias de colegas, e eu respeito, eu não estou aqui criticando ninguém. Eu só estou dizendo que a facilidade com que estamos admitindo, com que estamos absorvendo uma cultura que é da porta para fora, está fazendo com que a igreja perca o seu papel de uma igreja poderosa para mudar situações internas. Porque nós começamos a dar a mesma dimensão para o que acontece aqui, para o que acontece lá fora. Nós começamos a olhar para a forma de resolver o que está aqui dentro, para a mesma ou da mesma forma que se resolve lá fora. Então nós começamos a importar o modelo, quando deveríamos exportar o modelo. Não ter vergonha do Evangelho não é só sair falando, é ser o alvo do próprio Evangelho, é ser alcançado pelo próprio Evangelho, é ter sido modificado por ele. É triste quando a gente sabe que tem pastor que compra e não paga. Membro de igreja já é vergonhoso, pastor é constrangedor, mais ainda. Eu tenho o hábito, ou Deus me deu a graça, ou a responsabilidade, sei lá como é que a gente vai chamar isso, mas de cuidar de alguns colegas. Eu tive o privilégio, e uma das coisas mais tristes foi dizer para um colega assim: olha só, quem tem que ter pena dessa moça aqui, dessas 4 crianças, não sou eu, é você, filho. Nós vamos pegar o seu salário esse mês,
nós vamos fragmentá-lo, nós vamos criar uma condição de você viver com parte dele, mas eu vou agora lá no seu Joaquim do açougue, você vai comigo, eu vou pedir perdão, seu Joaquim, nós vamos pagar, nós vamos pedir a dona Maria, que vende alface, nós vamos pagar, nós vamos pedir ao seu Joaquim, que é dono do mercadinho, nós vamos pagar, nós vamos falar lá com o seu Joaquim, que é dono da farmácia, nós vamos pagar. E aí eu calcei a cara e fui com ele a tiracolo, pedindo perdão, demos algum tempo, depois de um tempo ele voltou a fazer tudo de novo. E eu descobri que o problema não estava só na falta de caráter, estava na ausência do poder de Deus, levando-o à consciência de que ele não podia fazer isso. Ainda estamos no aspecto introdutório, a gente está forrando a cama para deitar, a gente está preparando a tela para pintar. Quando Paulo diz que é poder de Deus, é um poder destruidor mesmo. É o dunamis em grego. É explosão, é algo que vai realmente quebrar com tudo, que não pode ficar de pé. Venha comigo, por favor, ao texto que é a base da nossa reflexão agora à noite, de João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos pegar como modelo para a nossa reflexão o encontro entre Jesus e Pedro. E é um encontro que eu acho fabuloso. Eu tive o privilégio, como disse, alguns anos atrás, de sentar nesta mesma praia e ver o que ali aconteceu e ficar impactado, porque o guia do grupo falou, olha, foi nesse lugar aqui, acredita-se que foi nesse lugar, aí o pessoal até cria lá uma espécie de fogueira, cria como se fosse um ambiente em que Pedro sentou, Jesus e alguns discípulos e começaram a conversar. Mas quem é Pedro? Pedro é aquele discípulo que quando Jesus se transfigurou em Mateus capítulo 17, ele falou, não, vamos fazer 3 cabanas, vamos ficar aqui, o negócio está bom. Pedro é aquele que falou assim, é tu mesmo, me faz ser contigo aí onde tu estás. Jesus falou, então vem. Ele começou a marchar sobre as águas, e foi. Mas também é aquele que enquanto andava sobre as águas começou a ficar com medo, talvez tenha tirado os olhos de Jesus e começou a afundar e gritou, e Jesus na mesma hora o socorreu, o trouxe de volta. Pedro é aquele que disse assim, eu jamais vou te deixar, estou contigo porque daí vier. E assim que ele foi apertado, ele negou 3 vezes. Também é aquele que falou assim, Senhor, nós vamos orar aqui, a gente está cochilando, mas se chegar alguém, o senhor pode deixar que a gente lá no Rio chamava de turma do açaí, jiu-jitsu e açaí, era o pessoal tudo marombado, tudo fortão, que topava qualquer briga. Eu acho que Pedro tinha a turma do açaí dele. Falou, Jesus, a hora que o pessoal chegar, ninguém põe a mão em tu não, irmão. Num bom carioquês. Aí estou lá cochilando, Jesus falou assim, vocês não podem velar comigo 1 hora? Vocês estão achando que vão conseguir me proteger, cara? Você está louco, mano? O que eu quero é que vocês orem, eu não quero que vocês peguem faca. Mas Jesus volta, vai orar a 3ª vez, vem os soldados para prendê-lo. De repente Pedro literalmente saca a faca, sai na mão com o cara e corta a orelha do sujeito. Jesus para tudo, cura aquele moço e diz para Pedro que ele poderia ter resolvido de qualquer outro jeito, mas era necessário que fosse daquela forma. Pedro também é aquele que em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta assim, o que o pessoal está falando de mim por aí afora? Ah, Jesus, estão dizendo que cada um fala um negócio. Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és a reencarnação de alguém, cada um diz uma coisa. Aí Jesus para, mas e vocês? Desculpem, é o aspecto introdutório ainda, só que agora do texto que vamos usar. Tem horas que Jesus pergunta para você e para mim, o que você acha que eu sou? Você acha que eu sou o carro que eu te dei? Você acha que eu sou o filho que eu te dei? Você acha que eu sou a cura que eu te dei? O que eu sou para você? Porque Jesus não se impressionou com a resposta que eles deram acerca do que falaram, ou do que falavam, e perguntou assim, mas e vocês, para vocês, quem eu sou? E Pedro estufa o peito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, uau,
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o próprio Espírito de Deus. Minutos depois, esse mesmo Pedro diz assim: Senhor, olha só, chega aqui no canto, o senhor está dizendo que vai morrer, que vai se entregar, esse negócio não dá certo. Não dá certo porque está dando certo esse negócio de multiplicar pão e peixe, o pessoal está vindo, a igreja está crescendo, a gente está batizando toda semana, a gente vai abrir congregação, a gente vai abrir um feudo, um reino só nosso. Para com esse negócio de dizer que vai morrer, Senhor, que vai para a cruz o quê? Jesus olha bem nos olhos de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque me serves como pedra de escândalo, de tropeço, porque pensas nas coisas que são da terra e não nas coisas que são do céu. Esse é o Pedro, tranquilo? Mas é esse Pedro que, quando Jesus vai para a cruz, está apanhando, está sofrendo, minutos antes de ir para a cruz, ele nega por 3 vezes. E é esse mesmo Pedro que, após negar Jesus 3 vezes, ele decide voltar à velha vida. Algum tempo atrás eu preguei um sermão só sobre esta expressão: vou pescar. Isso está aqui no contexto do capítulo 21. Quando Pedro diz vou pescar, é como se ele dissesse assim: não deu certo, acabou. Eu apostei todas as minhas fichas nele. Apostei, mas não apostei muito, porque eu neguei. Quando eu vi que não ia dar certo, eu neguei. Quer saber? Eu vou voltar para a minha velha vida. Olhe para mim. Talvez você esteja numa igreja, até trabalhando, até fazendo alguma coisa. Talvez você que nos acompanha pela internet agora, independente de onde você esteja, da circunstância em que você esteja, temos algumas pessoas que nos acompanham às vezes num hospital, no trabalho, até gente dentro da cadeia acompanha. Talvez você esteja agora pensando assim: eu estou que nem Pedro, eu voltei a pescar. Quando Pedro diz vou pescar, o que ele está dizendo é: acabou a ilusão. O que eu pensei que daria certo não vai dar certo. O que eu pensei que fluiria não fluiu. A cura que eu esperava não aconteceu, o milagre que eu esperava não chegou, a porta não se abriu, o filho não saiu das drogas, o casamento não foi restaurado, o emprego não aconteceu, a cura não chegou, acabou. Quando nós fazemos isso, em que pese eu entender toda a dimensão da dor, eu não entendo a sua dor, mas do ponto de vista teórico, cognitivo, eu consigo compreender a dimensão da sua dor, que acabou motivando você a ir pescar, a voltar à velha vida, a se afastar da liderança da igreja, a se afastar de alguma coisa que você fazia, talvez se afastar do marido, se afastar, você até continua no convívio familiar, se afastar da esposa: não, eu não vou mexer mais com esse menino, vamos esquecer o nosso filho, deixa ele viver a vida dele, entre aspas, vou pescar. O que levou você a pescar, eu entendo. O que leva Pedro a pescar é uma carga emocional de decepção com a situação, mas com ele mesmo, com a sua própria condição. É como se ele olhasse no espelho e dissesse assim: eu entrei num barco furado, não deu certo, acabou. Agora, o que me impressiona é o que acontece quando Jesus ressuscita. Ele aparece a várias pessoas, ele conversa com muita gente, mas avisem a Pedro que eu cheguei. Uau! Avisem a Pedro. É como se ele dissesse assim: olha, já basta Judas ter feito o que fez, nós não vamos perder Pedro. Você está aqui porque esta noite Deus está me usando para dizer: tire a palavra Pedro e coloque o seu nome, avise a fulano que eu cheguei. É como se Deus estivesse dizendo para você assim: chega de pescar, vamos voltar para o nosso plano original, porque a pescaria é o lugar da vergonha. Quero argumentar com você nesse texto alguns aspectos que me vêm ao coração e tentarei ser bem objetivo.
A nossa frase de transição, se é que eu posso ir dessa forma, pode passar, colocar o último slide, ele vai ficar por alguns instantes, você vai poder, se quiser, copiar, fotografar, caso você queira, também poderá pegar lá em cima depois, porém ele vai sair para a gente poder conversar com mais tranquilidade e com mais foco. Homens que proclamam a verdade ao mundo, não se envergonham e não são vergonha para o Evangelho, pois, primeiro, sabem que erraram e onde erraram. Segundo, se sentem incapazes por conta própria. E terceiro, aceitam ser tratados. Vamos ver o primeiro aspecto. Pode tirar, por favor, Sander? Sabem que erraram e onde erraram. Quando Jesus, texto de João, capítulo 21, acompanhe, por favor, a leitura que farei, do versículo 15 até o versículo 17. João, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhes respondeu, ou Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. A gente pode discutir esse texto do ponto de vista da perspectiva da tradução do português para o grego. Jesus pergunta: você agapau, você me ama com amor perfeito? E Pedro responde: ô Senhor, filéu, filos, eu te amo com amor de amigo, aquele amor que não se sustenta muito. A propósito, eu sou tão apaixonado por filosofia que o nome da minha filha é Sofia, exatamente por causa disso, pelo meu relacionamento com a filosofia, que ainda é fraco, precisa melhorar, mas está melhorando. A gente pode pegar essa perspectiva e dizer assim: não, Jesus perguntava se Pedro tinha um amor perfeito, e Pedro dizia: não, meu amor é fraco, não é essa coisa toda, não tem como, Senhor. O Senhor viu aí o que aconteceu. Mas essa não é a perspectiva ou a ênfase do texto. A questão determinante nesse texto são as três afirmações categóricas que Jesus faz, se sobrepondo à fragilidade do amor de Pedro. Pedro, independente da dimensão do teu amor, eu quero usar você. Apacente as minhas ovelhas. Eu estou aqui para te colocar de pé, Pedro. Eu não estou aqui para medir a dimensão do teu amor, porque eu sei o que você carrega no seu coração por mim. Eu sei quem você é, e de agora em diante nós vamos começar esse negócio diferente. Chega desse negócio de vou pescar. Chega desse negócio de ficar olhando para trás. Chega desse negócio de tropeçar e achar que tem que sair da igreja, achar que tem que se afastar, achar que tem que parar de se envolver. Chega, Pedro. Agora, daqui para frente, é direto, é sem parar. Primeiro aspecto, Pedro sabia onde errou. Ele sabia o que ele havia feito de errado. Se você olhar o versículo 15... depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: você consegue ver esse cenário? Eu não sei se você já teve esse privilégio de sentar com amigos, pessoas com as quais você gosta de conversar, gosta de rir, gosta de interagir, e de repente ali no meio da conversa, eu sou péssimo, eu sou bom e sou péssimo para isso ao mesmo tempo, porque se for algo desse tom, eu tenho o hábito de fazer isso. E aí, às vezes, no meio da conversa, você olha no olho da pessoa e você percebe que tem algo ali que não está legal. E aí o feeling, o insight espiritual, o Espírito Santo diz assim: faz essa pergunta, olha e vê se está bem. Mexe onde ele ou ela está escondendo. Foi isso que Jesus fez.
Todo mundo descontraído, eu imagino que já tinham tocado na ferida de Jesus, já tinham mexido no cabelinho dele, já tinham visto se era ele mesmo, se estava tudo bem. Poxa, Senhor, que legal, fala para a gente como é que foi aqueles 3 dias, onde é que o Senhor foi? Tem gente que acha que ele foi lá no inferno, pregou, libertou uma porção de gente, tem gente que acha que ele foi para o céu. Cada um pensa um negócio e a gente não vai discutir isso aqui agora. Fato é que essa era a prosa, era um momento descontraído, e de repente ele percebe Pedro cabisbaixo. Ele percebe um Pedro que voltou para a velha vida, e voltou e resgatou velhos sentimentos, uma velha perspectiva, velhas motivações, e não conseguia andar mais, não conseguia ir. É como se estivesse todo mundo feliz porque Jesus estava ali, mas só Pedro estava triste. Talvez você esteja assim aqui. Aí Jesus pergunta para ele assim: e aí, Pedro? Como é que você está, filhão? Estamos aí, Senhor, porque daí vier. Não, porque daí vier não dá mais, Senhor. O Senhor já viu que não tem muito como, mas eu sei, Pedro. Pedro, você me ama? Eu imagino que quando Jesus fez essa pergunta, num primeiro momento, fez-se silêncio no céu ou naquele ambiente. Porque ao mesmo tempo que olhavam para Jesus, todo mundo virou os olhos para Pedro, na expectativa da resposta dele. Eu imagino Pedro dando alguns segundos, um pequeno lapso, um pequeno delay da transmissão, e olhando para Jesus e dizendo assim: pô, Senhor, eu sei que eu errei. O Senhor não podia me expor desse jeito. Talvez você esteja aqui escondendo erros que Deus quer tratar faz tempo. Hoje de manhã, na hora do apelo, eu pedi a você que pegasse o seu lixo. Ao invés de oferecer a Deus o seu melhor, hoje de manhã era para você oferecer o seu pior mesmo. Aquilo que tem sido obstáculo para que Deus faça uma obra completa e use você de maneira completa. Chegou a hora de você literalmente tratar isso. É hora de você pensar aquilo que tem sido obstáculo para o agir de Deus. Aquilo que tem sido pecado. A gente está falando de pecado. Você não precisa sair do seu lugar e vir aqui para mim falar qual é o seu pecado. Você não precisa voltar para a sua casa, pedir perdão a todo mundo. Você só precisa dizer: Senhor, eu sei qual é o meu pecado. Porque quando a gente perde a noção dos nossos pecados, ainda que a gente pregue sem nenhum constrangimento e vergonha, diante de Deus, nós estamos envergonhando o Evangelho. Sabe aquela conversinha que acontece em Jó, capítulo 1, entre Deus e o diabo, na terra dos homens, ou na terra celestial? Deus fala assim: e aí, viu Jó? Ah, rapaz, se tem alguém que me agrada, é esse tal de Jó. Nossa! Não, Deus não falaria nosso Deus, Deus falaria eu. Uau! Aí o diabo vira para ele e fala assim: mas também, o Senhor dá tudo para ele do bom e do melhor. É fácil ser, entre aspas, crente desse jeito. Olha a vidinha arrumadinha dele. Aí Deus deixa o diabo tocar em algumas áreas da vida de Jó. Aí daqui a pouco o diabo volta, porque não conseguiu derrotar. Já falou: ah, Senhor, leva mal não. O Senhor também, o Senhor deixou tocar, mas o Senhor foi irônico comigo, o Senhor foi mal. O Senhor foi meio socrático comigo. O que o Senhor fez? Pode tocar, mas não machuca. O Senhor protege ele, o Senhor faz uma opção de coisa. Deixa eu arrebentar com ele para ver se ele não vai te negar. Alguns anos atrás, num desses ambientes de praia, eu vi uma menininha dentro de um carrinho com a mãe. A bonequinha dela caiu. E um colega do jiu-jitsu, do açaí, o pessoal daquela turma, que não prestava nem um pouco, para variar, com um Rottweiler. Não sei se era Rottweiler ou Pitbull, não lembro qual era o cachorro, mas eu sei que o cachorro avançou na bonequinha e mordeu a bonequinha tanto, destraçalhou. Quando ele terminou de estraçalhar a bonequinha, a mulher horrorizada, todo mundo horrorizado. O rapaz com a maior cara de pau falou assim: ô moça, está aqui a sua boneca. A mãe não sabia se chorava, se ria, se saía correndo, o que fazia. A menininha pegou a bonequinha do jeitinho que você está pegando esse bebê no colo. Toda arrebentada a bonequinha, apertou no peito. Não quis nem saber que ela estava toda arrebentada e continuou indo embora. Foi isso que aconteceu com Jó.
Deus permitiu o diabo estraçalhar com Jó. Só que chegou um momento em que Deus falou: chega. Jó tinha pecado? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem acha que Jó tinha pecado? Uau, tem uma opção de herege aqui, que acha que Jó não tinha pecado. Foi mal, você que não levantou a mão, vou perguntar de novo. O irmão com a sua cabeça ali demorou a responder. Ok, quem acha que Jó não tinha nenhum pecado? Levante a mão. Jó não tinha pecado para você? Uau, claro que Jó era pecador. Claro que Jó era pecador. No final do seu livro, capítulo 42, o que ele fala? Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. É como se Jó dissesse assim: toda a vida que eu levava, toda a religiosidade que eu tinha, me fazia pensar que aquilo ali era suficiente, cabia em si, a minha dinâmica religiosa estava bem formatada, a minha dinâmica de relação com a igreja, com o culto, com a adoração, com o pastor, com todo mundo, me fazia perder noção dos meus essenciais pecados e das minhas essenciais inclinações. É isso que Jó fala no final do seu livro. É essa a pergunta que Jesus faz a Pedro. Você me ama, Pedro? Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. Eu te amo, mas eu tenho uma consciência enorme da primeira vez que eu neguei o Senhor, quando aquela mulher chegou perto de mim e perguntou se eu te conhecia. Mas a conversa continua. E o segundo aspecto que quero que você medite junto comigo: homens que proclamam a verdade ao mundo não se envergonham e não são vergonha para o Evangelho. Primeiro, porque sabem onde erraram e sabem qual é o seu erro. Segundo, se sentem incapazes por conta própria. Eu faço questão de colocar esta última expressão no texto, ou na minha argumentação: por conta própria. Porque hoje, a ilusão socioeconômica, a ilusão da projeção nas mídias sociais, a ilusão de posicionamentos profissionais, de projeção profissional, não, fulano é um médico, fulano de tal é uma bênção aqui na igreja, faz o sujeito perder a noção de que ele é incapaz sem Deus. Às vezes o quanto temos no bolso ou no banco nos faz perder a noção de que somos incapazes sem Deus, porque parece que o dinheiro pode tudo. Só que aí eu volto ao texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus em nós que nos faz poder tudo. Consegue compreender? Quando o poder de Deus me enche, quando eu tenho experiências com Deus e com o seu poder, eu me torno alguém que pode algumas coisas. Aí eu afirmo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu me torno alguém capaz de fazer aquilo que é o plano de Deus. Eu me torno alguém que é capaz de proclamar a verdade ao mundo sem nenhum tipo de constrangimento ou vergonha. Sabe por quê? Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho formação, não é porque eu sou da igreja há muitos anos, não é porque eu sou líder, não é por nada disso. É pelo poder de Deus que opera em mim. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, versículo 16... Jesus perguntou pela segunda vez: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu imagino Pedro nesse segundo momento pensando assim: peraí, eu amo a Jesus, mas eu pensei que eu pudesse, mas eu não posso. Eu pensei que em mim mesmo eu pudesse. Eu pensei que a minha faca resolveria o problema. Na hora que as pessoas chegaram para tentar prender Jesus, eu me confrontei com elas. Eu rolei no chão com um deles, cortei a orelha, mas não foi suficiente. Eu pensei que eu pudesse, do ponto de vista espiritual, porque Jesus me chamou, fui eu, Tiago, João, nós nos ajoelhamos, ele se retirou um pouco. O pessoal da câmera aí, se eu não estiver atrapalhando, pastor, volta para cá. O pessoal lá da igreja fala assim: pastor, não some não, pastor.
Às vezes eu estou pregando e eu saio, aí o pessoal diz assim, o senhor está fazendo ilustração lá no canto, aí fica só um fantasma, só a sua voz, o pessoal não está vendo, tranquilo? Aí Pedro pensou assim, não, eu posso por conta própria tocar a minha vida, eu vou pescar, não deu certo, eu vou jogar a rede para o outro lado, não vai dar certo, porque eu não tenho ele comigo. Não, eu vou fazer outra coisa, eu vou tocar minha vida, eu vou para casa, eu vou pegar minha esposa, quem sabe a gente pega um outro caminho, uma outra história. Não, não pode. O diferencial da vida de Pedro, quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, aqui no versículo 16, a sensação que eu tenho, a impressão, a percepção que esse texto me traz, é Pedro pensando assim, Senhor, eu te amo, cheio de impossibilidades em mim. Eu preciso das tuas possibilidades, Senhor. Eu me lembro que depois que a Sofia nasceu, nós morávamos em Ipatinga, eu era professor num seminário e também algumas outras coisas, atendia, fazia uma opção de coisas, e eu tinha o hábito, não se espante, mas eu tinha um hábito de toda sexta-feira ir para um lugar chamado Monte da Resposta. Não é uma referência para ninguém, ok? Não é uma referência para ninguém, ok? Não é uma referência para ninguém. É um hábito pessoal. Toda sexta-feira eu terminava a última aula, às vezes 10h30, 11 horas. Aí eu ligava para a Raquel e dizia assim, Raquel, eu vou lá orar um pouco. Eu tenho o hábito, eu gosto de ler e orar. Aí parava o carro, ficava lendo Bíblia dentro do carro, aí depois saía, ia orar. E naqueles dias a Raquel tinha me perguntado assim, Fê, será que Deus só deu a Sofia para nos dar um cala-boca? Porque eu não podia ter filhos, né? E aí de repente, de maneira milagrosa, eu engravidei, a Sofia veio, debaixo de uma palavra tão maravilhosa. Falei, Raquel, como eu sempre falo, quando a gente tem algumas situações que a gente precisa encontrar um caminho, uma resposta, vamos orar. Nós servimos a um Deus que fala com a gente. Deus fala muito com a gente lá em casa, e fala mesmo. Glória a Deus por isso. O Emanuel tem tido experiências com Deus, a Sofia tem tido experiências com Deus, porque Deus fala. Deus fala. Deus fala, creia nisso. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós servimos a um Deus que nos chama para conversar, porque Ele tem muito a falar. E nesse dia, lá nesse lugar, orando, eu peguei o telefone, depois de um tempo, falei, Raquel, Emanuel. Quase acordei o neném. Eu liguei para Raquel e falei assim, Emanuel, Deus conosco, é o nome do menino. Como assim, Fê? Não, Deus vai nos dar um filho. E vai ser o Emanuel. Mas busque ouvir a voz de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Via de regra, as nossas impossibilidades, associadas à nossa pecaminosidade, as nossas inclinações pecaminosas, aos pecadinhos de estimação, a hábitos religiosos que às vezes, na verdade, se configuram como uma espécie de anteparo para o poder de Deus entrar. A gente cria, a gente configura uma vida religiosa muito bem formatada. Só que essa vida religiosa bem formatada, ela cria impossibilidades para o agir de Deus, mas também para a mudança de Deus na nossa vida. Então a gente não sai para se mudar, para ser diferente, para ser transformado, porque a gente não quer mexer em determinados hábitos, pecados, mas isso cria uma dinâmica de vida
que também impossibilita o agir de Deus. Ou na nossa cabeça, a gente acha que Deus está circunscrito àquele ambiente. Deus não faz mais do que já fez. Deus não vai além do que já foi. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que a gente projeta em Deus as nossas impossibilidades. O que começa a ser impossível para a gente começa a achar que é impossível para Deus. E a gente começa a achar que é impossível para Deus até por uma espécie de coerência de raciocínio lógico. Esqueça a Bíblia por alguns instantes, vamos caminhar pelos caminhos da filosofia. Raciocínio lógico, de maneira lógica, racional, eu tenho uma forma de pensar e de ver a vida, e diante daquela minha forma de pensar e ver a vida, eu crio impossibilidades. Logo, o Deus que tem que atuar na minha vida, não atua por causa daquelas impossibilidades, portanto, Deus não vai fazer. Está claro? Não, se não tiver, a gente tenta repetir o raciocínio, tranquilo? Sem nenhum problema. Por viver um estilo de vida, por ter uma leitura de mundo, Deus não cabe naquela minha leitura de mundo. Por quê? Pessoal da câmera, por que Deus não cabe? Porque esse mundo é um mundo circunscrito a um espaço em que eu não deixo Deus entrar. Porque eu não quero que Ele mexa no meu coração, eu não quero pedir perdão para o meu pai. Eu não quero pedir perdão para minha mulher. Eu não quero negociar de maneira correta com meus funcionários. Eu não quero largar minhas tendências sexuais equivocadas do ponto de vista do comportamento da criação de Deus. Para que você não pense que eu estou falando de A, B ou C, eu chamo de comportamento sexual que a Bíblia condena. Eu não quero largar o comportamento sexual que a Bíblia condena. E uma série de outras coisas. Então eu crio um mundo que até cabe Deus, mas dentro desse espaço circunscrito. E na minha cabeça, Deus é muito maior do que isso. Então, para Ele poder agir, na minha cabeça, isso não tem a ver com Ele, ok? Esquece Bíblia por alguns instantes. A gente está brincando com filosofia, ok? Raciocínio lógico. Para Deus poder entrar na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para o espaço que é dele. Eu tenho que andar no espaço dele. Mas para andar no espaço dele, eu tenho que me submeter a Ele. É um mundo que eu não conheço, que tem aqui, eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que é. Aí o que eu faço? Pessoal da câmera, eu volto para o meu mundo, e aquilo que é impossível para mim, eu digo que é impossível para Deus. Nunca foi impossível para Deus nada que é impossível para você e para mim. Nós é que definimos isso a partir de uma leitura equivocada, e me permitam usar essa expressão de novo, ausente de poder de Deus. Nós precisamos de experiência com o poder de Deus. Você e eu. A gente precisa chorar diante de Deus, a gente precisa sentir o abraço de Deus, a gente precisa sentir o bafo de Deus, a gente precisa sentir o aperto de Deus, a gente precisa sentir o colo de Deus, mas a gente precisa sentir o aperto, o puxão de orelha, o beliscão, e se necessário for a correada, mas a gente precisa sentir Deus. E não pense que eu estou sendo aqui meramente existencialista, pegando caminhos do sentimento, das emoções. Não, porque a conversa entre Jesus e Pedro é Jesus entrando no coração de Pedro, é Jesus entrando nas emoções de Pedro. Não era uma conversa protocolar, não era um pedido de reintegração como membros da igreja, reintegração que fala, não, como é que é aquele negócio quando a pessoa volta para ser membro? Reconciliação, muito obrigado. Pastor, esquecer desses negócios, como é que faz? A idade chega para todo mundo, irmão, para mim também já está chegando. Não é uma conversa protocolar em que Deus está dizendo assim, Pedro, assina aqui, nós vamos reintegrar você ao ministério, ok? Nós vamos levar o seu nome à ordem, você vai ser reconduzido. Não é isso. Cara, você não tem noção do que é sentir o abraço de Deus. Nosso Deus,
Como é bom, em alguns momentos, você perceber a sua incapacidade e perceber que Deus pegou você no colo, do jeito que esse pai, vem cá filho, fica em pé aqui, é a perfeita ilustração do sermão, e você perceber que Deus pegou você no colo e disse assim: eu sei que você não pode, eu posso por você, eu sei que você não consegue, eu consigo por você. Eu sei que daqui a pouco você vai chorar e eu sei o que você precisa e eu vou te alimentar. Eu sei que você daqui a pouco vai chorar porque você está com frio e eu vou te aquecer, vou te abraçar. Nós temos que sair de uma relação protocolar com Deus, porque é isso que Jesus faz com Pedro. Sabe o que nos impede de sair dessa relação protocolar? É, apesar de sermos um lindo bebê no colo do Pai, a gente acha que pode. Tu vai se quebrar se tu continuar assim. Vai quebrar. Porque você não foi feito para andar sozinho. Você foi feito para andar assim, o tempo todo no colo do Pai. Pai emocionado, cheio de amor. Pai que tem prazer de pegar filho no colo. Nós servimos a um Deus que olha no nosso olho, percebe que a gente não está bem e diz assim: tu me ama? Estou achando que tu está em dúvida, vem cá, vamos conversar, deixa eu te pegar no colo. Eu ia pedir uma salva de palmas, mas não, a gente vai assustar o bebê. Muito obrigado, meu irmão, pode sentar. Vamos ao último aspecto do sermão. Homens que proclamam a verdade ao mundo não se envergonham e não são vergonha para o Evangelho. Primeiro, porque sabem onde erraram e o que erraram. Segundo, se sentem incapazes por conta própria. Eles se deixam do colo. E finalmente, nosso Deus, eles aceitam ser tratados. Eles aceitam ser tratados. Pedro aceitou o tratamento. Se você vir comigo ao texto aqui de João, capítulo 21, versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. O versículo começa assim, a metade do versículo está escrito assim: Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Olhe para mim. Quantas vezes eu vivo isso de vez em quando, mas eu não tomo vergonha e não mudo. Quantas vezes tem gente que diz assim: pastor, eu vou sair da igreja porque o senhor falou um negócio que eu não queria ouvir, não gostei. Eu falo assim: o que eu falei? Repete para mim. Não, o senhor confrontou um pecado meu, um comportamento, e isso me magoou muito. Eu falei: então vai com Deus. Eu vou falar o quê? Vou dizer para a pessoa: fica cheia de pecado? Eu só confrontei você? Não, o senhor se dispôs a me ajudar, mas eu não quero mudar. Eu falei: então teu lugar não é aqui na igreja, aqui é o lugar de quem quer mudar. Pior do que não querer mudar, tu está querendo influenciar outros, pô. Eu sei que eu vou mexer no vespeiro, mas eu não estou nem aí, porque você não é minha ovelha, e se fosse, eu falaria do mesmo jeito, porque eu vou falar aqui o que eu falo na minha igreja, ok? Tranquilo? Sem crise? Fique em paz. Não precisa querer me juntar lá fora, um de cada vez para bater, porque eu apanho bem. Mas tem gente que não tem problema nenhum com vinho. Eu respeito esse negócio, bicho, mas eu venho de uma casa que o casamento quebrou por causa da bebida alcoólica. Então eu bato de frente com isso. Eu não chamo ninguém para briga, mas eu não corro de briga com ninguém. Então não me chame, ok? Tranquilo? Pastor, é só um vinhozinho, eu chamei uma pessoa lá em casa para beber. Não, tranquilo, fique em paz, lá no inferno também é assim, é bem tranquilo. O pessoal bebe assim, só um vinhozinho de vez em quando, só uns big nightzinho. Tem até rave que fala, eu ia falar rave, até rave, fica tranquilo. Lá no inferno o pessoal usa roupa curta também, é assim, vai ter vinho, vai ter uísque, tu vai passar a eternidade lá. Pastor, o senhor está sendo radical. Talvez.
Mas o grande problema, e isso eu aprendi muito cedo, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi do ponto de vista do raciocínio lógico com a filosofia, com alguns aspectos da epistemologia, do existencialismo e até mesmo da física. Existem situações que eu preciso radicalizar. Para depois que eu me solidificar, o pessoal da câmera, depois que eu me solidificar, dá licença um instantinho. Estou firme, criei raiz. Aí, se for o caso, eu flexibilizo. Se for o caso, eu negocio. Se for o caso, eu aceito uma troca de ideias. Mas eu não posso tirar um pé daqui. Eu tenho que ter raiz em algum lugar. O nosso problema hoje, aí eu repito o que falamos hoje pela manhã, é que a gente não aceita, a gente não tem uma relação saudável com a palavra. A nossa relação é frágil. Então, quando alguém nos confronta, a gente argumenta do ponto de vista ideológico. A gente argumenta do ponto de vista existencial, emocional. A gente argumenta do ponto de vista do humanismo, da centralidade do homem, do vitimismo, as favas com vitimismo. Sabe por quê? Porque isso está entrando na igreja e está trazendo um padrão moral cada vez menor, cada vez mais rasteiro, cada vez mais fina, a linha que divide o santo, o sagrado, do profano. Quando Jesus fala com Pedro, e o texto diz que Pedro ficou triste, sabe o que Jesus fez? Ô Pedrinho, desculpa. Ô neném, papai foi duro com você. Não, esquece a pergunta de papai, como bom baiano. Esquece a pergunta de papai, de painho. Painho perdoa. Não. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Tu errou mesmo, cara. E é para ficar triste mesmo. O teu erro foi grave. Comigo está resolvido, mas eu estou vendo que dentro de você ele foi grave. Eu não vou carregar o teu erro comigo. Olhe, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Me deu uma sacada, um insight tremendo agora. Jesus não olhou para Pedro a partir do erro de Pedro. Jesus não olha para você a partir do teu erro, da tua história, do teu pecado, das tuas falhas. Jesus olha para você a partir da sua força, ou das suas possibilidades, ou da sua aceitação de ser tratado. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedrão, realmente, cara, eu também ficaria triste no seu lugar. Se eu tivesse passado... Não, rapaz, eu imagino como é que está o seu coração agora. Quer chorar? Chora aí, bicho. Vou esperar você chorar. Essa é a sensação que eu tenho de Jesus com Pedro. Porque o ato contínuo é, assim que Pedro fica triste, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Mas eu imagino Pedro com a voz embargada, imagino Pedro cheio de vergonha, cheio de constrangimento, se sentindo completamente desautorizado a continuar no meio. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Toma teu leito, levanta e anda, rapaz. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou aqui para listar pecado. Eu não estou aqui para apresentar a lista do que você fez de errado até agora. Eu estou aqui para te colocar de pé. Eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para te restaurar. Como diria um treinador, engole o choro, irmão. Vai doer mesmo, e é para doer. Aprende a se defender que não vai doer mais. E mesmo quando você souber se defender, vai doer. Arte suave, vai doer. Homens que proclamam a verdade ao mundo sem se envergonhar e que não causam vergonha para o Evangelho, são homens e mulheres, né? Nós temos aqui muitas mulheres. São pessoas que aceitam ser tratadas. Peço perdão pelo avançar da hora, mas eu quero terminar fazendo a você uma pergunta.
Alguém vai ao médico e chega diante do médico e diz assim: doutor, vim aqui porque minha mulher mandou. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Vamos bater papo? Alguém vai ao médico assim? Não. Você vai porque você sabe que você precisa ser tratado em alguma coisa. E de acordo com aquilo que você precisa ser tratado, se o médico pedir um exame, você vai sair dali correndo para fazer. Eu me lembro que quando eu tive Covid, eu não sabia, mas eu estava tendo uma trombose. Minha perna direita estava doendo muito, na parte aqui da panturrilha, e eu tinha um hábito de atividade física, mas eu achava que era alguma coisa relacionada a isso, que eu não estava fazendo nada, não sei o quê. E aí o médico foi lá em casa me dar alta. A Raquel entrou de proa, bicho, como a gente fala na Marinha, entrou de proa, no cangote do médico, assim: o senhor não vai dar alta para ele não, meu marido está tendo febre todo dia, 3:30 da tarde. Eu chamava de kit sobrevivência. Eu ia para a sala com alguns remédios para febre, termômetro, um frequencímetro que eu tinha para medir, em média, meu batimento cardíaco, nesse momento, ia para 110, 120, repouso. Agora, eu pregando e me esgoelando, ele está em 87. Hoje, meu batimento, em média, é 65. Ele ficava em 100, 110. Você não pode dar alta para ele. E ele falou assim: não, mas eu... Aí colocou aquele negocinho para ver a oxigenação do sangue. Oxímetro. Aí estava em 92, 93. E eu, a cada 2 passos, eu parecia um ancião de 999 anos. E ficava assim, perna doendo. Falou: não, tudo bem, eu vou passar aqui uma radiografia, eu fico no posto até às 10. Se não, só amanhã. Mas aí o senhor vai amanhã, o senhor faz a radiografia hoje e leva amanhã. Você levou amanhã? Hein? Se eram 8:30, 8:40, eu fui fazer a radiografia. Deus sabe como eu consegui dirigir até o posto de saúde. Fiz a radiografia, saí de lá com a radiografia na mão e na mesma hora plantei até que, acho que ele não tinha nem chegado ainda. Ué, o senhor já está aqui? É, seu Fernando, nós vamos ter que internar o senhor. Seu pulmão está aproximadamente 60%, 70% tomado. O senhor não está dando conta, não. E o problema, e a dor na perna bombando. Só que eu só falei do pulmão, da febre. Falei: doutor, olha só, você não vai me internar não, bicho. É uma história longa, mas para resumir, eu já sabia que haviam outras alternativas e ele tinha um veio ideológico para tratar o Covid. Acredito que ele deve ter matado muita gente, deve ter contribuído para isso. Fato é que eu falei: o senhor não vai me internar não. Não, então o senhor vai ser responsável pela sua morte. Eu falei: mas se eu morrer, acho que não vai fazer diferença eu ser responsável, está tranquilo. Mas internar o senhor não vai, não acredito que não haja alternativa. Eu não podia argumentar com ele, porque eu havia caminhado com o médico durante um tempo, tinha algumas questões pessoais que eu tratei, que eu cuidei, fiz o casamento dele, tornou-se um amigo e depois começou a cuidar da minha saúde, e me deu todos os caminhos. Ele está pegando com o senhor um caminho ideológico. Ele falou: tem um caminho assim, 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 que a gente pode tentar, não sei o que. Agora, doutor, fato é, uma semana de tratamento, todos os dias, às 3:30 da tarde, alguém do posto de saúde fazer uma aplicação de alguns remédios, na veia. Segunda, terça, na quarta-feira eu já não tive mais febre. Na quinta-feira eu já não tive mais febre, nenhum sintoma. Domingo terminou o tratamento, na segunda-feira, de manhã cedinho, corri para o posto, fiz a radiografia de novo, apresentei a ele. E ele não descobriu a trombose. E a perna continuou doendo. Eu fui para a academia. Eu gosto de correr. Fui para a esteira, fiz lá, levantei 100 gramas de cada lado, comecei a correr. Aí o rapaz da academia, Luciano, Márcio conheceu, esteve lá, falou: pastor, essa perna está inchada.
Deixa eu botar a mão. Está quente, pastor. Pastor, hoje ele é ovelha. Nós ganhamos para Jesus, discipulamos, fiz o casamento dele, depois foi batizado, hoje é membro da igreja. Falou, se o senhor não for agora, eu vou botar o senhor no meu carro e vou varar com o senhor em algum canto para achar um angiologista. Não precisa ser agora. Está doendo, mas está melhorando. Não, isso é grave, pastor, pode ser grave. Fui na hora, cheguei no médico, dedímero, tinha que estar abaixo de 570, estava com 17.000. Então a trombose estava na alta. Eu pergunto a você, se eu tivesse esperado um pouco mais, você acha que eu estava aqui agora? Se eu tivesse feito beicinho, porque o Luciano me confrontou e falou, pastor, se eu não for, eu vou pegar o senhor pelo braço e vou agora. Eu vou fazer com o senhor do jeito que o senhor fez comigo para eu casar. Se você não casar, você já sabe, sua mulher quer ser batizada, não sei o quê, bababá. Moral da história, batizamos os dois, casei os dois, obviamente, né? Casei os dois, depois de vários anos de casamento, morando junto, hoje são uma bênção na vida da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus falou com Pedro, e Pedro fez beicinho, ficou triste, Jesus não deixou para depois tratá-lo, não deixou para outro dia terminar a conversa. Jesus não falou assim, eu sei que esse pecado é de estimação, Pedro, eu sei que a sua tendência sexual errada é de estimação, Pedro, fica tranquilo, um dia a gente conversa sobre isso. Pedro, eu sei que esse negócio de dar um dois aí, a gente lá no Rio, fumar maconha, é dar um dois. Eu sei que esse negócio de beber, Pedro, eu sei como é, eu sei que é difícil. Vai ficando na igreja, um dia a gente conversa sobre isso. Não. Pedro, eu sei como é difícil esse negócio de tentar ter uma mulher só e não conseguir, aí você acaba tendo 2, 3, ter um marido só e não conseguir, acaba tendo 2, 3, tipo a mulher samaritana, teve 5 e o que tem agora não é seu. Eu sei, Pedro, fica tranquilo, eu sei que você ficou triste com o que eu te falei, faz o seguinte, fica chateado comigo não, Pedro, não. Ouso dizer que este é o problema da igreja evangélica hoje. Dos altares e púlpitos, saem garçons servindo em restaurantes para atender o cliente. O cardápio é um só. O alimento é um só. Goste você ou não, queira você ou não. Mas nada é tão nutritivo, nada é tão curador, nada é tão acolhedor, nada é tão abençoador, nada é tão transformador, nada é tão amoroso, cheio de graça, de cuidado, quanto a palavra de Deus. Termino perguntando a você, Pedro, tu me amas? E esse sermão foi para você ficar triste mesmo. Mas não é para você sair daqui triste, é para você sair como Pedro saiu, consciente de que é hora de mudar, para apacentar as ovelhas. Curva a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Me perdoe o avanço da hora, me perdoe, absolutamente, mas eu acho que eu vou passar da hora amanhã de manhã de novo. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção. Jesus trouxe você aqui porque Ele quer tratar você. Não é porque Ele quer jogar você fora. Jesus sabe que você fez o que Pedro fez. Você voltou a pescar. Você voltou para a sua vida antiga. Você talvez esteja longe da comunhão com Deus do jeito que Deus gostaria. E você sabe. Talvez você que nos acompanhe pela internet tenha tido algum tipo de experiência com Deus. E ela foi importante, ela nutriu, ela sustentou você. Mas por aspectos, sei lá quais, hoje você se sente longe. Sabe o que Jesus fala para você?
Volta. Volta. Volta, porque eu quero através de você apacentar muita gente. É através de você que eu vou cuidar de muita gente. É através de você que eu vou salvar o seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos. É através de você. Volte. Você que está aqui agora, talvez esteja em cima, aqui embaixo, talvez nos visitando hoje. Eu não sou pastor desta igreja, não moro nesta cidade, mas esta igreja cabe a você. Este ambiente cabe a você. E sabe por que ele cabe a você? Porque Jesus atraiu você para cá. Porque Ele te ama. Ele não está preocupado com a dimensão do teu amor, porque o amor dele por você pode fazer muita diferença, para que você aprenda a amá-lo, a se sacrificar, a se dar por Ele. Não se envergonhe do Evangelho, e não tenha vergonha de ser um servo de Deus. E deixe Deus transformar você, para que você não seja uma vergonha para o Evangelho. Se você entendeu, se Deus de fato falou com você, eu quero fazer um convite a você. O convite é simples, absolutamente simples. O convite é para que você diga assim: Senhor Jesus, eu quero que a minha vida seja mexida. Eu quero sair do espaço que eu criei para mim. Eu quero viver dentro da amplitude do teu espaço. Eu já frequento a igreja, eu já sou membro desta igreja ou de alguma outra, ou eu estou visitando, mas eu sei que o Senhor tem algo para mim que vai além do que eu vivo hoje. Eu quero isso. Eu preciso disso. Tire de mim a vergonha pelos meus erros. Eu reconheço os meus erros. Me faça superá-los, porque o Senhor mesmo já me perdoou. Então me ajude a lidar de uma forma saudável. Se é isso que você quer, se você quer se colocar desta forma diante de Deus e em nome de Jesus, eu quero pedir a você que aí no seu lugar você fique de pé. Você não vai precisar fazer mais nada. Ficar de pé é argumentar categoricamente com Jesus: Senhor, eu preciso do que eu ouvi hoje, e eu quero que comece agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você só deve ficar de pé se você entendeu que o que você ouviu hoje tem a ver com você. Não fique de pé porque alguém ficou, não fique de pé porque eu pedi, porque o que aconteceu hoje não se sustenta em mim, não se sustenta nos meus argumentos, na minha apresentação bíblica. O que aconteceu hoje se sustenta em Deus, no abrir do seu coração. É como se Jesus estivesse olhando nos seus olhos e dizendo para você, ao invés de falar Pedro, Ele fala o seu nome e pergunta: você me ama? Ficar de pé é uma forma de dizer assim: Senhor, eu sei da minha fragilidade, do teu amor, de te amar, mas eu quero aprender a te amar do teu jeito. Ficar de pé é uma forma de dizer assim: eu quero aprender a amar o Senhor do teu jeito. Só fique de pé se você quer dizer isso para Jesus: eu quero amar o Senhor do teu jeito. Várias pessoas estão de pé. E você? Talvez você que nos acompanha pela internet esteja se perguntando o que você pode fazer. Faça contato com a igreja. É possível que haja o link. Inscreva-se no canal da igreja e diga que você tomou uma decisão. A membresia da igreja, os líderes, os pastores vão fazer contato com você. Pastor Igor vai fazer contato com você. Faça contato com essa igreja e diga: olha, eu tomei uma decisão num culto de sábado à noite. Certamente a igreja chegará até você. Eu quero orar. Há mais alguém que esta noite diz: Jesus, eu quero aprender a te amar do teu jeito. Tira da minha alma o peso que eu carrego, a vergonha que eu carrego.
a tristeza que eu carrego. Tira isso de mim, Senhor. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar a Tua palavra. Apresento todas as pessoas que se colocam de pé agora. Peço ao Senhor que sobre a vida de cada uma delas a Tua obra se complete de uma forma particular. Tire-as do mundo em que estão vivendo, das condições em que estão presas. Coloque-as diante de um outro mundo, de uma outra percepção. Faça com que cada uma dessas pessoas que estão de pé, e são várias, Senhor, faça com que cada uma tenha um encontro contigo de maneira particular. Sintam-se tocadas pelo olhar profundo do Senhor. Um olhar que cura, um olhar que perdoa, um olhar que acolhe, um olhar que abraça, um olhar que põe de pé. Ah, Deus, quantas pessoas esta noite precisam deste olhar. Por favor, Senhor, cuide destes que estão de pé, do mesmo jeito que o Senhor Jesus cuidou de Pedro, para que todos estes que estão de pé se tornem tão cuidadores dos outros quanto Pedro se tornou. Cure-os para que sejam usados para curar. Eu os coloco em Tuas mãos e Te peço que assim os abençoe e complete a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Deus. Você pode se assentar. Quero devolver a palavra ao presidente. Quero mais uma vez pedir perdão pelo avançar da hora a você que nos acompanhou pela internet. Amanhã, se eu não me engano, às 8h30, é isso, Sander? 8h30, que o culto começa amanhã de manhã? Às 9h? 8h45. Ok, você que nos acompanha pela internet agora poderá nos acompanhar amanhã às 8h45. Estaremos encerrando o congresso e certamente a igreja estará cheia. Será um momento muito bom. Caso você more aqui mesmo, em Divinópolis, perto da igreja, venha participar conosco. Tem muita gente boa querendo te receber aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Irmãos, vamos convidar o irmão José Luiz. Ele vai cantar uma música inspiradora. Depois dessa palavra, ufa! Deus abençoe, pastor Fernando. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas molharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando no futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seus segredos
tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, muito feliz. Nosso primeiro dia de congresso está se encerrando. Agradeço muito a Deus pela vida de todos que estão aqui. E o convite para estar aqui amanhã, 8h45 da manhã, onde nós vamos iniciar a nossa última parte do congresso. E o pastor Fernando vai estar concluindo as mensagens que ele nos trouxe. Em nome de Jesus. Irmãos, vão com Deus, Deus abençoe. E que amanhã nós possamos nos encontrar novamente nesse plenário. Amém?